Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e internautas. E é com muita alegria que iniciamos nessa manhã de sábado, em que o inverno resolveu aparecer de novo, mostrando a chuva, a temperatura um pouquinho mais baixa, para iniciarmos mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, pela Rádio Chapecó AM 1330. O programa Hora Espírita é um programa de responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. Para o programa de hoje, a fim de que pudéssemos homenagear a todos os pais que nos acompanham, cujo dia será comemorado amanhã, domingo, escolhemos o tema Deus. Afinal, é Ele o Pai de todos nós. Desde já, endereçamos a todos os papais que nos acompanham, bem como aos nossos convidados aqui presentes no estúdio, que também são pais, o nosso mais carinhoso abraço e a rogativa de que Deus a todos abençoe. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração, através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir este programa, ou através do WhatsApp 2049 1212, telefone fixo 2049 1200, ou ainda pelo site www.radiochapecó.com.br. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage, intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram. Você, ouvinte querido, está convidado a conhecer, curtir e compartilhar nossas redes sociais. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas. E agora vamos apresentar a nossa equipe de trabalho desta manhã. Operando os nossos canais de comunicação, nós temos o John, da Casa Espírita Amor e Caridade. Bom dia, John. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos os amigos aqui da rádio. Bom dia aos ouvintes. Que tenhamos um ótimo programa. Também aqui conosco para debater o tema de hoje a nossa amiga Thaís, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Thaís. Bom dia aos nossos amigos, bom dia aos nossos ouvintes. Que tenhamos um bom final de semana. E o nosso querido amigo Celso Dalpiva, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Dalpiva. Bom dia aos colegas da bancada e, de uma forma muito especial, nossa saudação fraterna a todos os ouvintes. Eu sou Sandra Cúcera, também da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e serei o vosso âncora nesta manhã. Pedimos licença agora para ouvirmos o recado do nosso patrocinador, Construtora Scala, agradecendo também àqueles que voluntária e anonimamente contribuem para que este programa possa ir ao ar todas as semanas. A Construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida.
As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa. A maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Estamos de volta e queremos, antes de dar início ao nosso debate, fazer a correção, porque a Nostra Casa, que já foi nossa parceira aqui no programa, retornou a partir da semana passada, né, com seu patrocínio, e nós acabamos anunciando só a Escala Construtora. Mas então fica aqui a nossa correção e o nosso agradecimento à Nostra Casa. Bem, então agora vamos dar início, efetivamente, ao tema de hoje. E para isso, iniciamos com uma reflexão e convidamos o ouvinte para pensar conosco. O universo é obra perfeita. Transcende a mais genial das inteligências humanas. Mas, se é obra, precisamos convir que é efeito, ou seja, como surgiu? Quem é o autor desta obra? O que vem antes dele? Qual a causa que o criou? Se o efeito que percebemos é inteligente, estamos tratando então de uma causa inteligente. E qual é esta causa? Deus? Que é Deus? Ele age em nossas vidas e como ele faz isso? Onde está Deus? Como podemos ser semelhantes a Ele, conforme consta em Gênesis? Compreender a divindade e os seus desígnios é tarefa impossível no nosso atual estágio evolutivo. Entretanto, a espiritualidade superior, sob a orientação de Jesus Cristo, governador espiritual do nosso planeta, nosso modelo e nosso guia, legou-nos, através da doutrina espírita, elementos para que possamos avançar um pouco nessa compreensão, ainda que de forma bastante modesta. E o objetivo desse programa é compartilhar estas lições, a fim de que possamos fortalecer a nossa fé e avançarmos juntos. Então, nesse sentido, vamos começar bem do comecinho. Thaís, de onde vem a ideia da existência de Deus? O homem sempre acreditou em um Deus único? A ideia de Deus, como todos nós temos essa centelha divina em nós, ela é inata no homem. Todos os homens têm no seu íntimo a intuição da existência de um Criador. Tanto que no Livro dos Espíritos foi questionado se essa ideia de um Criador não seria passada através das gerações, da cultura, né, do entendimento dos mais velhos, que isso fosse alguma coisa posta às pessoas. Não, porque nas tribos mais isoladas, nos povos mais remotos, sempre existiu essa compreensão de uma divindade, de algo além. Porque o homem percebe, por mais simples e ignorante que o seja, espíritos mais simples, mais primitivos, ele tem a noção, até mesmo pela racionalidade, de que algo governa tudo isso. De que algo existe e que coordena tudo que existe do universo, das forças da natureza. Então a ideia da existência de um Deus não é algo que foi posto ou imposto ao homem, é algo que é presente no homem, a ideia da divindade. E assim, dessa forma, à medida que o homem vai, né, amadurecendo, que o homem vai se desenvolvendo psicologicamente, amadurecendo espiritualmente, a ideia de Deus também foi sendo modificada. Então, no início, ele se tinha a ideia de Deus dos fenômenos da natureza, né, do raio, do trovão, todas as forças, aquilo que lhe impunham medo, ele acreditava que aquilo ali fosse um Deus. E à medida que o homem foi se desenvolvendo, essas personificações foram mudando. Mas, até que chegou o momento, principalmente aqui no Ocidente, a gente tem o conhecimento, né, do povo hebreu, que foi o primeiro a acreditar assim na existência de um Deus único, e que veio com Moisés, então, ter essa solidificação dessa ideia da existência de um Deus único.
Então, foi assim que no decorrer da história a gente amadureceu esse entendimento de um Deus, da existência que sempre, né, a gente sempre teve essa intuição, mas que foi amadurecendo, né, dos deuses da natureza, dessa pluralidade de deuses, porque o homem, essa dificuldade também a gente só vai entender depois, agora no desenvolvimento do programa, por que o homem tem essa dificuldade de compreender Deus? Porque não conhecia os seus atributos. Então, não conhecendo os seus atributos, tudo que representasse força, inteligência, poder, ele ia atribuindo divindade. Mas então isso termina, né, termina, entre aspas, vamos dizer assim, pelo menos para nós aqui no Ocidente, para a maioria, com Moisés e a existência de um Deus único. A gente percebe que essa ideia de um Deus único, ela é praticamente inata, né? A gente poderia dizer isso. Embora sem compreender direito como, quem, qual é a causa, mas vendo, o homem desde cedo vendo a perfeição de tudo que era criado, ele pensava consigo, deve haver algo, alguém maior do que eu e que é responsável por tudo isso, né? Mas interessante que bem no início, vamos dizer, no início da existência humana, a necessidade de se voltar em fé, em reconhecimento a alguém ou alguma coisa. E os grandes deuses, acredito que um dos que mais simboliza o Deus Sol, né? Quantos que veneravam o Sol, né? Entendendo que ele era um Deus. Né? E isso se dava por quê? Pela ignorância. Né? E conforme a gente vai desenvolvendo, adquirindo conhecimento, vai se criando uma ideia mais interessante sobre Deus, né? De um Deus único mesmo. Né? Não dá para negar que era a centelha divina nesses espíritos iniciais, já estavam despertando para a existência de algo maior. Sim, já como foi falado ali. É inato do ser, né? Todos têm essa centelha divina e faz com que mesmo a tribo mais remota lá, que não tem conhecimento, não tem contato, e ela entende que há algo superior, né? E o Sol é o astro-rei, né? John, já que você está com a palavra, né, e fez esse comentário bastante pertinente, o Dalpiva nos lembrou dessa questão da centelha divina. Realmente, se Deus colocou em nós, né, a sua centelha, né, nós sempre lembramos que ele existe de alguma forma, né? Mas então, a gente percebe que nem sempre o homem pensou da mesma forma a respeito de Deus, né? Essa é uma ideia que foi evoluindo. Você pode nos falar um pouco melhor sobre isso, John? Como que a imagem de Deus se modificou no decorrer da história? Quais os estágios que ela passou? A Thaís já citou, inclusive, né, a época de Moisés. E aqui se torna mais fácil nós levarmos em consideração aquilo que a gente crê, principalmente no Brasil, porque se formos abrir o leque, quantas religiões existem, quantas formas diferentes de enxergar Deus, de entender como Deus é, que forma ele tem, como ele age, se é um Deus só. Ainda tem os que acreditam em vários deuses e tem que se respeitar, porque é a fé de cada um. Mas quando a gente pega o início histórico, vamos dizer, que está registrado no Antigo Testamento, ali percebe-se, né, um certo temor na construção de um Deus vingativo, que se fizesse contrário ao que ele estava dizendo, era para matar. Em nome de Deus, quantos, né, foram exterminados porque um povo, né, Deus falava, extermina porque está contra. E será que isso era de fato da vontade de Deus? E a gente pensando hoje, né, um Deus de amor, entende-se que muito era a vontade do povo e utilizavam-se do nome de Deus. Como hoje ainda. A gente fala, hoje ainda, grandes guerras, né, as guerras que muitas vezes não vêm à tona e acontecem diariamente, são religiosas. Então, percebe-se que o que tínhamos nós ainda, porque somos seres milenares, reencarnantes, quem sabe nós estávamos ali já vivenciando isso, de um Deus vingativo, que pune, de um Deus que
amedronta. Né? Então, na época ali, quem sabe um povo ainda bárbaro precisava de um susto, de ser preso em parte. Né? E Moisés traz toda aquela revelação para depois chegarmos, aí temos que falar dessa, né, cronologia toda. Chegamos a Jesus, que faz toda a diferença na história da humanidade. E que até hoje reverbera, né, em milhares e, né, milhões de pessoas que o têm, né, como modelo e guia. Inclusive nós, espíritas, temos ao Mestre Jesus como modelo e guia. E ele vem trazer agora um Deus que perdoa. Aí ele coloca uma leveza a ponto de falar: quem que não tem pecado para querer matar essa pessoa que foi pega em adultério, em pecado? Quem que não tem culpa? Quem que não tem pecado? Quem que não tem erro? Então Jesus, naquele ponto ali, ele corta. Era lei aquilo. Era aceitável, imaginem. Aceitável que se tirasse a vida de alguém que foi pego em adultério. E Jesus vai, modifica a lei ali. Já faz... Ali é marcante. Então, tão importante quanto o sacrifício, né? Muitos, né, veneram e respeitamos isso, da morte do Cristo, da morte do Mestre, derramando seu sangue por todos. Importantíssimo é as lições que Jesus trouxe de um Deus que perdoa, de um Deus que oportuniza. Que é amor. Que é amor. Aí vem, né, ao final, digamos, no século XIX, chega a doutrina, né, espírita, a codificação espírita, melhor dizendo, por Kardec, nos dando uma nova direção, tirando o medo da morte, ou começando a tirar, porque o medo da morte é natural. Mas aí começamos a ver assim, não, Deus é diferente. Deus é algo que ainda precisamos evoluir muito para compreender, porque, imagina, ele me oportuniza vir até que eu chegue à plenitude. E não existe inferno, não existe morte eterna, existe sim um espírito imortal, um espírito eterno. Por que somos eternos, espíritos eternos? Porque temos a centelha divina, somos um pedacinho de Deus. Então, todos nós precisamos compreender isso para começar a respeitar os irmãos que têm as crenças diversas, inclusive aqueles que não creem em nada. E eu acho fantástico isso, porque são dignos. Muitas vezes eu falo isso, são mais éticos do que nós que nos dizemos cristãos, religiosos. Então, vai muito mais além. Mas essa construção de um Deus que começa ali punitivo para chegar a um Deus de oportunidades, né? Isso é um processo evolutivo do ser. E veja só, John, essa tua fala me leva a refletir. Cristo veio já tem mais de 2000 anos, né? E ele veio trazer essa nova conotação do Pai de amor. Mas nós insistimos em nos mantermos apegados ao Deus que devemos temer. Né? O quanto que isso foi incrustado na nossa personalidade, a maioria de nós aprende desde pequenininho a ter medo de Deus, mas a gente não aprende a sentir-se amado. A compreender Deus como esse Pai que ama. Então esse é o nosso desafio. E aí entra a doutrina espírita que nos traz essa ideia. E agora a gente vai pedir então para o nosso irmão Dalpiva nos trazer essa visão de Deus à luz da doutrina espírita, para complementar essa ideia, como que o espiritismo nos apresenta a Deus, porque até agora, nessa introdução, a gente falou sobre os raciocínios históricos, a evolução da ideia. Então agora pedimos ao Dalpiva que nos apresente Deus à luz da doutrina espírita. É interessante que quando Kardec começou a codificar a doutrina espírita, fazer uma rápida colocação, Kardec era um estudioso, era um racional. Não era alguém que não estava preparado, já ia lá para os seus 50 anos de idade. Era um professor emérito em Paris e na França, de reconhecida competência e qualificação. E ele começa a codificar a doutrina, a organizar essa doutrina. E a primeira obra que marca o nascimento da doutrina espírita, em 18 de abril de 1867, é o Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta dentro do Livro dos Espíritos, que começa a contar essa história,
é importante que os ouvintes percebam a pergunta que foi formulada, porque o Livro dos Espíritos são 1019 perguntas e, evidentemente, a resposta dos Espíritos benfeitores. A pergunta é de Kardec, a resposta são dos Espíritos. E é importante ter essa sensibilidade. Ele não pergunta quem é Deus, que é fácil de escorrer, mas que é Deus, que é muito diferente. E aí a resposta dos Espíritos é muito sucinta, muito objetiva. Deus é inteligência primária. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nas questões seguintes, dentro do Livro dos Espíritos, vai abordando essa temática e os Espíritos vêm nos dizendo que as grandes obras que nós temos, as grandes obras de engenharia, essas pontes, esses viadutos, esses castelos, nós podemos dizer quem construiu isso. Quem é o autor deste efeito? Esta obra é feita. Quem é o autor? É aquelas pessoas que construíram. Mas quem colocou as estrelas no céu? Quem colocou o sol? Nesse sentido, há um texto publicado por Abraham Morrison, que é um dirigente do Instituto de Ciência de Nova York, as 7 razões por que o cientista acredita em Deus. E ele busca essas questões, tio, né? Por que o Sol está a essa distância? Por que a faixa da atmosfera tem 60 quilômetros? Este é um efeito. Quem é o autor desse efeito? Quem é o autor desta obra? É algum engenheiro? Algum cientista? E aquilo que não encontramos aqui, vamos encontrar extrafísico. E aí nós, cristãos, dizemos que é Deus. Outros podem dizer outro nome, mas é Deus. E ainda dentro dessa reflexão, dessas primeiras questões, os Espíritos dizem que nós temos aqui um axioma, né, que é nosso, da população, dos homens, de que todo efeito tem uma causa. E quando a causa que produziu um determinado efeito não é obra do homem, é obra divina. Então, a crença em Deus é uma crença racional e não dogmática de fé. A nossa fé tem que ser uma fé raciocinada, de que eu acredito em Deus porque a razão me diz que existe. Até pelo raciocínio a gente pensa, né? O nada não cria nada. O nada não cria nada. Né? E nem pode ser do acaso. Porque esse mesmo Morrison, ele coloca no primeiro texto, na primeira razão, que se colocar 10 moedas numeradas de 1 a 10 dentro do bolso, a tentativa de tirar a moeda de número 1, de 10 tentativas, tu pode acertar uma. Mas quando tu quer tirar 1 a 2 até a 10 na sequência, tu precisa 1 bilhão de vezes para acertar. Quer dizer, será que todo este universo foi construído uma loteria ao acaso? Há uma obra divina. Ainda continua, na questão 10 e 11 do Livro dos Espíritos, ainda nos falam que ainda nos é dado compreender a natureza íntima de Deus, porque nos falta o sentido. Conforme vamos evoluindo, moral, eticamente, moralmente, nós vamos avançando nesse sentido. Então, Sandra, muitas vezes as pessoas querem saber os detalhes da divindade. Como podemos entender materialmente algo que não é material? Eu sempre penso assim, ó, é a mesma coisa que tentar explicar, por exemplo, a um cego de nascença. Como é que a gente vai explicar a diferença entre o azul claro e o azul escuro? Falta elementos. Falta evolução, é muito. Né? Mas me parece que a síntese disso foi dada por Jesus. Deus é Pai. Quer dizer, qual é a visão da doutrina espírita sobre Deus? Essa inteligência suprema causa primeiro. Ele é o Pai. Amanhã é dia dos pais. Qual é que o pai não tem amor pelos seus filhos? Qual é que o pai que cria ódio? Ele é uma pessoa desequilibrada. Algum desequilíbrio, com problema psicológico. Né? Mas o pai que é pai de amor. Conforme foi falado na primeira questão. Né? A evolução da humanidade. Né? Talvez no tempo de Moisés, a lei era divina,
Mas Moisés, para controlar aquele povo, ele implacou ódio, olho por olho, dente por dente. Depois vem Jesus dizer o quê? Não, é perdão dos pecados, é amar. Então, Deus é Pai. E a mensagem, acredito que a mensagem principal de Deus, porque não temos, de fato, capacidade para compreendê-lo. Mas a mensagem principal, ela é simples. Deus nos manda, seja bom, que no final vai dar certo, né? Seja bom que tudo vai terminar bem. Independente do que ocorra, na nossa visão, às vezes parece que não está dando certo, mas sendo bom, né? E isso é a modelagem do Mestre Jesus. A gente sempre fez uma confusão entre o que é do homem e o que é de Deus, né? E essa questão de Moisés, que o John e o Dalpiva trouxeram, deixam isso bastante claro. Às vezes, para que possamos educar o homem, né, de acordo com o nível evolutivo em que ele se encontra, algumas leis são necessárias. Mas nós temos que ter discernimento para entender aquilo que é do homem e aquilo que é de Deus. E na dúvida, né, fiquemos exatamente como o Dalpiva nos trouxe, com a mensagem do Cristo, né, que a gente abra mão de querer entender a todo custo, mas que a gente fique com o amor que a gente pode sentir, né, essa maravilha de ser filho de Deus, né, senti-lo nos envolvendo o tempo inteiro. Sandra, só para concluir, uma das questões formuladas por Kardec, porque as leis divinas, onde é que está gravadas as leis divinas? Essa foi uma questão que Kardec levantou. A racionalidade de Kardec, as perguntas de Kardec é fantástica, né? Quer dizer, ele é fabuloso. Como vai fazer a construção de toda essa obra a partir do nada? A partir do nada. Vamos saber que ele tinha ele estava incomodado, as religiões não respondiam às questões que ele tinha, desde estudante, desde a escola de Verdun, né? E ele pergunta, onde está gravada a lei divina? Precisa saber. Em qual é o livro que ele tinha que procurar? E a lei divina está gravada na nossa consciência. É muito importante. Quando você vai, eu gosto muito dessa expressão, a consciência agora. Ninguém rasga, né? Quando você vai no banco e está uma fila longa, e tu vai no primeiro cara que é teu amigo, paga este boleto para mim. Conscientemente você sabe que você errou. Porque você está tirando 1 segundo a mais daqueles que estão na fila. Né? Uhum. Quando nós pulamos o sinal vermelho, ou avançamos o sinal, nós sabemos conscientemente que nós erramos. Uhum. Então, a lei divina está gravada na nossa consciência, não precisa procurar em lugar nenhum. E só que Deus é amor. O resto é nós gastarmos tempo em algo que não nos é dado a compreender em função do nosso estágio evolutivo, moral e intelectual. E aí surgem várias ideias e os confrontos começam, né? As brigas a minha que vale, não é a sua, e aí aquela tentativa de convencimento. Tem aquela frasinha, né, que o pessoal brinca às vezes, você quer ter a razão ou ser feliz? Nossa Senhora. O dia que a gente conseguir, né, deixar em segundo, terceiro plano aquilo que a gente acha que é verdadeiro, né? Afastar aquilo que nos diferencia, mas nos abraçarmos por aquilo que nos assemelha, aí o mundo vai ser mais feliz. Bom, essa fala que o Dalpiva nos trouxe mostra, como ele mesmo nos disse, esse caráter da fé raciocinada, né? As ideias são bastante lógicas, encadeadas, né? Realmente, Kardec mostra o pedagogo fabuloso que ele era, né? Com um discernimento ímpar, realmente. Thaís, a gente pergunta assim, ó, se de alguma forma ainda existe alguma outra maneira de que a gente possa complementar esse raciocínio a respeito da comprovação da existência de Deus, a respeito dos seus atributos, porque a gente já entendeu que a gente tem as nossas limitações, né, e que não podemos guardar a pretensão de compreendê-lo em sua totalidade. Mas a doutrina espírita nos convida a dar um passo a mais. Se Moisés limitou-se a mostrar Deus como justiça, Jesus disse, parem de tentar compreendê-lo e sintam o seu amor, mas aí vem a doutrina espírita a um homem que já tinha uma maturidade moral e intelectual diferente e já podia compreender um pouquinho mais, né? Então, há alguma coisa ainda que a gente possa avançar nesse sentido, a respeito dos atributos de Deus, a respeito dessas comprovações da sua existência? Sim, a espiritualidade, né,
no livro dos Espíritos também nos traz, na Gênese, né, as características de Deus, que elas são importantes para nós entendermos Deus verdadeiramente como Pai. Quando a gente diz que Deus é soberanamente justo e bom, a gente aproxima bem mais essa divindade, essa paternidade de Deus. Porque é como se, muitas vezes, o filho não entende que quando o pai não dá uma coisa que ele quer, quando o pai não faz todas as vontades, quando o pai, às vezes, precisa privar o filho de alguma coisa, tudo isso para que o filho cresça, né? Para que o filho aprenda, para que tenha mais maturidade. E da mesma forma Deus age conosco. Ele não... Imagine se Deus atendesse todos os nossos caprichos, todas as nossas vontades. Então Deus sabe aquilo que nós precisamos. Deus sabe o que é necessário para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Então, por isso que muitas vezes nós temos as nossas dificuldades, as nossas provas, que foram também escolhidas por nós na espiritualidade, e que nós chegamos aqui a gente esquece, né, que a gente precisa passar por isso aí. Mas Deus sempre está conosco. É como o pai, aquele que sabe que o filho precisa, né, às vezes reduziu a... Não vai nessa festinha porque sabe que as companhias não vão ser ruins. Meu filho, você não deve fazer isso, porque eu sei que lá naquele local vai ter bebida alcoólica, você não está da idade, ou você não deve. Minha filha, essa companhia não é melhor para você. Então, é da mesma forma, e a gente às vezes se sente, mas por que eu não consegui tal emprego? Ou por que eu não tive facilidade, né, de ter determinado relacionamento? Por que as coisas são difíceis para mim? Porque Deus sabe o que eu preciso naquele momento. O que eu tenho que aprender com aquilo ali. Mas o que a gente tem que ter, né, em mente, ter essa certeza que a espiritualidade nos diz, que Ele é soberanamente justo e bom. Então, tudo que nos acontece tem um motivo. E tudo é para o nosso bem, mesmo que a gente não entenda. Então, é muito importante isso. Quando a gente entende que Deus é justo e que Deus é bom. E que as coisas acontecem por algum motivo. Tem outras características também. Essas características são importantes para que a gente entenda o porquê da existência de um único Deus. Se a espiritualidade nos diz que é eterno. Que é diferente de nós que somos imortais, porque nós tivemos um início. Agora Deus sempre existiu e sempre existirá. Ele não está sujeito a mudanças, porque se ele fosse um homem carnal, porque às vezes no início, né, da civilização se imaginava uma pessoa, nós imaginávamos Deus como uma pessoa como nós, mas se fosse uma pessoa como nós, ele também teria as doenças, os problemas, né, o problema da materialidade. Então Deus não muda. Deus não é feito de matéria, Ele é único e Ele é todo-poderoso. Tem conhecimento de tudo. E quando a gente fala de todo-poderoso, a gente também entra nisso que o Dalpiva tinha falado, no que a Sandra comentou, do axioma de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E todo o poder de Deus basta nós abrirmos os olhos, ou quem não pode abrir os olhos, sentir com o coração, que todos nós sentimos o poder de Deus. O poder de Deus, né, não é somente visto com os olhos, é visto com o coração. Porque que poder tem um abraço? Meu Deus. O poder de um abraço que cura, que toca a alma, o poder de uma lágrima, o poder de um carinho, né? Isso tudo... Só quem sente é que sabe o valor que tem, o valor de uma oração, o valor de uma palavra. Então, é impossível você dizer que não sente Deus quando você dá amor e quando você recebe amor. Isso é maior do que qualquer coisa. Então, a gente só precisa, como disse Jesus, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. É muito simples. Porque Deus está aí, presente em todos nós, na nossa vida, na nossa volta. Basta que nós queiramos, né, sentir e percebê-lo. Que reflexão maravilhosa, Thaís. Meu Deus. Sandra, é interessante essa reflexão da Thaís. Meu Deus, olha a expressão. Mesmo dos que não acreditam, né, a expressão Deus me livre, né, tia? Deus me livre da problemática. Mas é interessante o processo evolutivo.
há no Brasil já uma associação médica espírita. São os médicos, então um congresso anual dos médicos espíritas, discutindo essa temática, espiritualidade e medicina, né, e saúde. Né? E se formos ver mais anteriormente, alguns anos passados, esta área eram conflitantes, ou eram distantes, não vamos dizer conflitantes, mas distantes. A ciência, por pesquisas realizadas por cientistas, por profissionais habilitados, está comprovando o que a Thaís falou, da importância da prece, da oração, no auxílio da cura da problemática da saúde do corpo físico. Isso não é a presença dele, do Criador? Com certeza. Né? Quer dizer, nós estamos avançando, a ciência e a religião, a doutrina, a religião, vão chegar juntos, né? Vão se aproximar. Porque elas são interdependentes. Uma necessita da outra. Existe um tópico, um título no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre isso, que é o elo entre a ciência e a religião. É fantástico. Então fica aí para o ouvinte a dica para procurar lá no capítulo 1º. Bom, você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó, 1330 AM, Facebook Live. Sua participação é muito bem-vinda. Escolha o canal, o Face ou o WhatsApp 2049 1212 ou o telefone fixo 2049 1200 e envie a sua colaboração. E por falar nelas, vamos perguntar ao nosso amigo John como que estão as nossas participações. Como sempre, temos grandes amigos aqui acompanhando. Perguntas não surgiram, mas né, felicitações aqui de bom dia. A Pola fazendo uma menção ali. Estou aqui pensando que presente dar para meu pai que está nos céus, como dizia Jesus. Talvez uma prece sincera de adoração. E depois falaremos sobre isso, né, como nos relacionarmos. Mas gostaria então de citar algumas pessoas: a Alda, a Dirce, Paula Regina, o João Dias, que está sempre com a gente, Inês Graciosa, a Pola, como eu havia falado, Ivone, Suzana, Odete, Rosane, Cirlei, Paula, já foi. Bastante pessoas. E quem começou, né, puxando os assuntos aqui, Nelson de Souza. Um excelente sábado para você e esteja sempre conosco. Agradecemos muito a participação de todos aqui. Tem a nossa irmã Alda Carraro, né, John? Sim. Acho que você chegou a mencionar ali. Ela está falando do aniversário da irmã, Emília. Ah, sim. Citou a irmã aqui, Emília. Então, parabéns para Emília. Que Deus esteja contigo, te abençoando, te proporcionando grandes experiências nesta vida que a gente tem como um presente também. É isso. Bom, avançando no tema, a gente falou sobre a evolução da ideia de Deus, vimos como que a doutrina espírita nos apresenta o Criador. Vamos falar agora sobre a morada de Deus. Onde mora o Criador da Alpiva? Você tem o endereço dele? Na rua... Dizem que é no céu, né? Apartamento 305, né? Anota aí para mandar uma caixinha para ele. Mas é interessante. O WhatsApp ajudava também. O endereço eletrônico de Deus? Endereço eletrônico, e-mail, né? Não sei se é do Gmail ou Yahoo. Nós sempre temos esse sentido de querer materializar, né? Como vamos materializar algo imaterial? A Thaís falou, Deus é imaterial, não é matéria, como nós conhecemos. E como nós não conhecemos outro tipo de matéria, não tem forma de nós fazermos isso. Ele se revela pelas suas obras. Lá na obra Céu e Inferno, que é a quarta obra da codificação, no item 20, diz que Deus está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. E no item 24, achamos-nos, assim, constantemente na presença da divindade. Não lhe podemos subtrair ao olhar nenhuma de nossas ações. Não conseguimos esconder os nossos pensamentos, ele compreende. Nós temos uma liberdade única que é plena, que é a liberdade de pensar. Mas se os pensamentos forem bons,
Que bom. Mas se os pensamentos forem inferiores, nós estamos nos comprometendo perante a espiritualidade. O nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo as palavras de Cristo. E tem o registro, lá, Sandra, que você informou, lá no Evangelho de João, é bem interessante. Jesus lhes diz, estava em diálogo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele era o caminho. Ele que trouxe a mensagem para nós chegarmos ao Pai. Se me conheceis, conhecereis também o meu Pai. O Cristo é o nosso grande modelo, mestre, guia. Foi ele que nos trouxe todos os ensinamentos do Pai, que veio transformar a lei do olho por olho, do dente por dente, pela lei do amor. Se me conheceis, conheceis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o contemplais. E Felipe lhe diz, Felipe veio questionar o Cristo. Mas eu acho que é uma questão de esclarecimento, de dúvida. Porque as perguntas mais simples são as mais profundas, às vezes. Porque era dúvida, entendimento, como esclarecer isso. E Felipe, na sua simplicidade, diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Nos é suficiente mostrar o Pai. Só isso. Nós não somos o Felipe da época. Procurando o endereço. Nós não queremos o endereço, nós não queremos que nos explique onde é que... Sandra, esses dias alguém questionou, quando é que eu me transformei num ser humano? Quer dizer, como nós vamos poder fazer isso? Foi no dia 24 de abril de 1358, lá em... Quer dizer, uma pergunta... Mas era uma preocupação deste irmão. Era uma preocupação real, foi uma pergunta real. Sim. E o Felipe está aqui, mostra-nos o Pai. Como mostrar o Pai imaterial e material? Como nós estamos distantes e continuamos ainda, queremos saber, queremos ver, queremos refletir. E continua então Jesus. Felipe, por tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não falo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Quer dizer, nós estávamos diante do Cristo, que é o representante do Pai, e o Pai estava nele e ele em Cristo. Então, Jesus é nosso modelo e guia. Tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus está em Jesus, né? Está no Evangelho do Cristo. Ele é o grande mensageiro do Criador, né? Ele veio para trazer a mensagem, para materializar o imaterial. E exato. Nós continuamos questionando Cristo. Alguém ainda questiona que talvez não tenha existido? Com toda a prova. Sim. Então, como nos falta a fé, nos falta... Essa misericórdia de Deus é tão grande que, entendendo a nossa dificuldade de compreendê-lo, ele nos encaminha um dos seus anjos para estar conosco em forma de homem, para que fosse a referência próxima e física de nós, os seus filhos menores, né? Então, nossa, em tudo dai graças, a gente lembra do apóstolo Paulo, em tudo dai graças, porque realmente Deus é por nós e sempre nos enviará as circunstâncias e aquilo que a gente precisa. A história de Paulo, né? Acho que a ação de Paulo. Né? Bom, avançando, a conversa está tão boa, a gente vai se empolgando, né? A gente comentou lá no início, na apresentação do programa, a respeito de uma afirmação que consta em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, onde há a afirmação de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como que nós podemos explicar essa afirmativa à luz da doutrina espírita, Thaís? Porque essa pergunta ela tem muito a ver com a pergunta do que é Deus, que é a inteligência suprema. Inteligência suprema. E a partir dessa inteligência suprema, Deus nunca parou de criar. Jesus disse que meu Pai trabalha desde o início e não parou de trabalhar ainda, né? E
nunca vai parar. Deus está sempre criando. Deus, inteligência suprema. E o que são seres espirituais? O que nós somos espíritos? Nós somos os seres inteligentes da criação. Isso que representa o espírito, o ser inteligente da criação. Então, dessa forma é que nós somos as centelhas divinas. Nós somos parte dessa inteligência. Uma pequenina parte, um grãozinho. Um grãozinho talvez ainda seja muito. Mas, né, fazer o quê? Como diz a nossa inteligência, as nossas palavras são limitadas para compreender, né, a dimensão de tudo que existe. Mas vamos dizer que nós somos um grão de areia de toda essa inteligência infinita. E dessa forma é que nós nos assemelhamos. Dessa possibilidade de crescimento, dessa possibilidade de evolução, de crescermos, de evoluirmos, de nos tornarmos no futuro, né, espíritos de luz, espíritos superiores. E à medida, isso é também interessante que a gente entenda, à medida que nós vamos nos depurando, que nós vamos tirando toda aqueles fluidos pesados, é como se nós fôssemos, né, cheios de véus, cheios de camadas, e quanto mais nós nos elevamos, mais vamos tirando essas camadas. E quanto mais camadas nós vamos tirando, mais a nossa visão vai ficando clara. E mais nós vamos enxergando a beleza da divindade, o seu poder, né, a sua luz, e tudo aquilo que se revela a quem se aproxima de Deus. E é interessante que dentro dessa pergunta anterior, que o Dalpiva respondeu, né, sobre onde está Deus, né, que Jesus é o nosso grande modelo e guia, e ele se revela a divindade pelas suas ações, a espiritualidade superior também nos trouxe uma comparação para que a gente pudesse entender. Como é que eu posso entender que Deus está em tudo? É como se nós estivéssemos mergulhados no pensamento de Deus. Existe um fluido que nós não enxergamos que preenche todo o universo, preenche todas as coisas. E nós podemos fazer uma comparação como se isso fosse o pensamento de Deus organizando e mantendo todo o universo coeso, todo o universo estável, toda essa matemática perfeita, o amor em ação, que a sua lei é a lei do amor. Então, por isso, nós estamos nele e ele está em nós. E nos aproximarmos dele é no momento em que nós praticamos esse amor. Nós vivenciamos aquilo que o Cristo nos ensinou. É a forma mais perfeita de nós nos aproximarmos de Deus, é seguirmos Cristo. E é interessante de onde vem, né, todo esse nosso sofrimento, essa nossa angústia, e a gente fica se perguntando, né, por que existe tanto sofrimento, né? Será que Deus existe, né, com tanto sofrimento, com tanta dor? E Jesus, em uma passagem, ele nos diz o seguinte, que todo sofrimento, toda dor se terminaria se nós nos perdoássemos e perdoássemos os outros. A maioria, a grande parte, 100%, vamos dizer assim, dos nossos sofrimentos vem da falta de perdão ou do auto-perdão. Então, dessa nossa necessidade de amor, quando nós compreendermos realmente que a lei de Deus é a lei do amor e que nós somos fontes inesgotáveis de amor. Mas a gente é teimoso, né? A gente é teimoso, a gente insiste em ficar com o pensamento ruim, a gente insiste em ficar com a ideia ruim, em fazer as coisas negativas, e a gente sofre por isso. Manter o ódio. A gente mantém aquelas coisas, né, que são tão insignificantes, fica preso com aquelas picuinhas, aquelas coisas que não nos levam a nada, e a gente sofre. A gente sofre e a gente sofre. Então, o sofrimento não é castigo de Deus. O sofrimento não é Deus que nos impõe. É nós, né, Dalpiva, pelo nosso livre-arbítrio que nós vamos, né, nos encaminhando por essa vereda de tristeza e de dor. Deus é Pai, não nos esqueçamos disso. Quem é o pai que quer ver seu filho sofrer? Né, a gente se aproxima amanhã dos dias dos pais e a maior alegria de um pai é ver o seu filho com saúde, é ver o seu filho progredindo, é ver o seu filho bem. Quem é o pai que não quer ver a felicidade no filho? Então, quando a gente diz que Deus quer para nós a felicidade, às vezes as pessoas não entendem, mas por que tem sofrimento? Mas nós escolhemos sofrer.
Mesmo na doença, mesmo na dor, nós podemos escolher ser resignados, nós podemos escolher tomar um caminho diferente de amor, de entendimento. A partir dessa ideia que tu nos trouxeste, né, Thaís, de que nós seríamos como peixinhos no aquário, né, nessa substância que tu nos trouxeste, extremamente importante, né, essa ideia de que estamos imersos, mergulhados no fluido cósmico universal, que é o pensamento, que é o amor de Deus, ou como eu prefiro lembrar, né, pensar que nós somos como bebês gestando em Deus. Nós estamos no seu ventre, acolhidos. Ele nos ampara e nos protege sempre. A partir desse pensamento, a gente pode guardar certeza de que aconteça o que acontecer, Ele é por nós. Né? E Ele nos conduz àquelas situações que, por desafiantes que sejam, elas têm as lições que nós precisamos aprender. Elas guardam em si. E de novo, né, eu acho que é por isso que Paulo dizia, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Bom, avançando. John, nós abordamos então vários aspectos até agora, mas a gente começou a mergulhar agora nessa relação entre o homem e Deus, né? Cada um de nós como indivíduo e Deus. Então, tu poderia nos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como que Deus age em nossas vidas? Vamos compartilhar isso considerando que não é verdade plena. Porque a relação com Deus, ela é muito íntima. Tem uns que entendem que para se direcionar a Deus em prece, tem que ser somente ajoelhados. E devemos respeitar isso. Mas compreendemos que conectarmos com Deus, que a principal delas é a prece, né, a oração, é a reza, tudo isso é conversar com Deus, é relacionar-se com Deus. E podemos fazer isso de cabeça para baixo. Podemos fazer deitados, podemos fazer na posição que quisermos. E vamos falar o que é com Deus? Vamos conversar. Ele é o nosso Pai quando a gente quer conversar com o Pai, né? A gente quer lamentar alguma coisa, choramingar, reclamar, esbravejar. Muitas vezes queremos brigar com Deus. E Deus vai nos olhar de que jeito? Na minha concepção, que aí é íntima, Deus não vai se zangar comigo se eu estiver furioso. Por quê? Por quê? Porque Ele me compreende. Ele me criou. Ele sabe como eu sou. Então, Deus se irou, Deus ficou perplexo com... São características humanas, né? A gente quer colocar características humanas... Os atributos do homem em Deus. E não fecha. Isso nunca vai fechar. Porque Deus é Deus. Deus não é homem. E quando se fala, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque temos aquela necessidade de ter algo para visualizar, para tocar, para reverenciar. Então, entendemos Deus na imagem do homem. Não, porque temos essa necessidade. Mas Deus pode ser tudo, todas as formas. Se para o Dalpiva Deus é quadrado, para a Thaís é redondo, para a Sandra é um triângulo, está tudo certo. A importância é qual? É nos voltarmos a Deus, é nos relacionarmos com Ele. E, infelizmente, a gente tende a voltar a Deus quando a coisa está feia. A dor bate. Aí a gente lembra, né, que mundinho é esse nosso? De prova. A gente veio aqui para ser provado. A gente veio aqui para resgatar alguma coisa. E graças a Deus que é assim. Né? Porque a gente está voltando. Peraí. Eu voltei. Por que eu voltei? Porque eu preciso ainda continuar nessa. Não consegui. Eu vou voltar. Até que eu consiga alcançar os objetivos. E Deus olhando ali, simplesmente esperando que nós façamos o melhor. Aquilo que a gente se propôs a vir fazer. Mas relacionar-se com Deus é muito íntimo. E é de cada um. E cada um vai ser tocado da sua forma. Pessoas que te falam, sonhos, experiências infinitas podem acontecer para nós sentirmos a presença de Deus em nossa vida. Meus amigos, nós estamos nos encaminhando para os minutos finais do programa. Então, nós vamos pedir licença e chamar... o recado dos nossos patrocinadores e no retorno a gente comenta um pouco aqui sobre os nossos ouvintes.
A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. Meus amigos, estamos de volta e antes que a gente possa passar a palavra para o John, que vai comentar um pouquinho a respeito das nossas casas espíritas e aqueles que desejam conhecer um pouco melhor, nós desejamos nos dirigir agora de uma forma geral aos nossos ouvintes, porque existem muitas manifestações aqui a respeito de situações particulares, dificuldade de lidar com alguns dos nossos irmãos que nos tenham prejudicado de alguma forma, né? Então, sem guardar pretensão alguma, né, de dar uma solução para cada um dos casos que são intrincados, algumas coisas com base em tudo que a gente vem aprendendo na doutrina espírita, a gente pode dizer. Primeiro, que esse nosso ouvinte não se culpe, não se martirize, né, nesse sentido assim de estou sentindo algo que não é bom, que eu não gostaria, não estou conseguindo perdoar, tudo tem o seu tempo, né? E uma coisa que ajuda bastante é a prece por esta pessoa que nos feriu, que nos prejudicou de alguma forma, por difícil que seja. Nós afirmamos, comece. No início, a gente vai fazer a contragosto, a gente vai fazer, assim, as palavras não refletindo o que o nosso coração sente, mas com o tempo aquilo vai arrefecendo. E se a gente não conseguir transformar esse sentimento em amor ao próximo, a gente vai deixar de ter raiva, né? E isso vai se transformar. A gente pede assim, experimente, se dê a chance e pense assim, nós nos colocamos na posição dos antagonistas, né, daqueles que estão nessa posição, cada um de um lado. Mas nós dois, ambos, são filhos do mesmo pai. E pensemos assim, esse pai, ele ama mais um dos dois? Ele ama mais o agressor? Ele ama mais o agredido? Ele ficaria feliz de ver os filhos, né, não se dando. Nenhum pai fica feliz, né? Nenhum pai quer que os filhos, né, não tenham amor, respeito um pelo outro. Os pais querem que os filhos sejam unidos, que os filhos se amem. Isso é tão simples a gente observar, né? A gente sempre quer que os irmãos façam as pazes, aquela coisa, vem cá, estão brigando, vão se abraçar, os dois vão ficar aqui abraçados, até se perdoar. É assim que pensa o nosso Pai Celestial. Exatamente. É o que Jesus resumiu no Pai Nosso. Ele quis dizer, ele é nosso Pai, nós somos irmãos, somos uma família. Bem, a gente pode até conversar depois, né, respondendo mais para esses ouvintes. Mas agora a gente gostaria que o John nos passasse, assim, para aqueles que despertaram curiosidade, desejam estudar melhor a doutrina espírita, como fazer? Sim, antes eu gostaria somente de citar aqui mais algumas participações no Face. Surgiu uma pergunta que será respondida após o término do programa. Né, e agradecendo de antemão a todos que participaram aqui no Facebook. E nós temos na fanpage, como a Sandra falou, da Hora Espírita, em Chapecó, um cartaz que explica certinho lá as casas espíritas de Chapecó, São Lourenço do Oeste, Xanxerê e Xaxim, com horários das programações. Então, quem tem interesse, né, entre lá que está bem explicado. Muito bem, então chegamos ao final, essa hora passou voando, né? Eu acho que esse relógio está com algum problema, mas então nos resta agradecer
audiência dos nossos ouvintes, né? Agradecer a presença dos nossos amigos aqui no estúdio, Thaís, John, Dalpiva, ao Henrique, que esteve conosco operando os aparelhos. Ninguém vê, mas a gente sabe que ele está ali fazendo tudo acontecer, né? Então, meus amigos, se quiserem deixar os seus cumprimentos. Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram e desejar um feliz Dia dos Pais aos nossos companheiros aqui presentes e a todos os papais que estão em casa, que Deus continue abençoando a todos. Nossa saudação fraterna mais uma vez, ouvintes, de forma muito carinhosa neste dia, aos pais. Que aos pais e às mães, todos os dias são dia dos pais e da mãe, mas comemoramos de forma especial amanhã o Dia dos Pais. Então, um abraço fraterno a cada um deles. Agradeço a oportunidade, um grande abraço aos ouvintes, todos vocês aqui, parabenizando os pais também, porque sou pai, né, é um dia especial mesmo para nós. Deixa uma frase, o sol nasce para todos, né, Deus também. Exatamente. A todos um excelente final de semana, um forte e carinhoso abraço a todos os pais. E eu endereço particularmente ao meu pai, Sadi, que está quase com 90 anos lá, mas ainda está forte, querido. E que Deus a todos abençoe, que tenhamos uma semana maravilhosa, na certeza desse nosso irmão maior, sempre ao nosso lado. E na semana que vem, se Deus quiser, nos encontraremos para mais um programa Hora Espírita. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.